Tadalafila genérica versus original. Eu sei que você já foi na farmácia, já viu aquela diferença de preço e já se perguntou, será que eu levo o Cialis, que é, entre aspas, original, ou será que vale a pena eu comprar a Tadalafila genérica? Então hoje o vídeo é justamente para falar os mitos e as verdades sobre o uso da Tadalafila e se genérico vale a pena ou não vale a pena. Então fica até o final do vídeo, que no final, inclusive, eu vou dizer como é que eu gosto de passar para os meus pacientes comprarem e como é que ele pode utilizar de maneira final de semana versus maneira no meio da semana, porque também tem muita diferença na dose. A Tadalafila é uma substância que a gente utiliza principalmente para o tratamento de disfunção erétil. E claro, toda a medicação ela precisa ser prescrita e o indivíduo deve ser acompanhado por um médico, um profissional de saúde, de preferência um urologista, principalmente quando se trata de disfunção erétil, que é o famoso brochar. Quando um amigão lá de baixo está meio fraco, não está mandando bala, a gente vai sempre buscar entender a raiz do problema. Mas em alguns casos a gente vai conseguir sim tratar e resolver com a Tadalafila. Mas já vou dar aqui um spoiler, não sei se você assistiu, mas no meu vídeo de testosterona eu falei que se o indivíduo tiver uma testosterona muito baixa e ele pode utilizar aí 20, 40 mg de Tadalafila, não vai responder. Então a gente sempre precisa saber qual a causa do indivíduo estar broxando o tempo todo. Mas vamos lá, vamos entregar o ouro agora. Tadalafila genérica, será que vale a pena? Olha, no Brasil tudo é regulamentado pela Anvisa. Então a Anvisa precisa aprovar aquela marca genérica ou não, né? O genérico ele tem uma questão que a gente fala que é bioequivalência. Ou seja, para ele ter o mesmo efeito que a Tadalafila original, ela não precisa estar exatamente no mesmo limiar. Pode variar de 80% até 125%. Então o que acontece? A Tadalafila genérica pode ser 20% mais fraca ou até 20 a 25% mais forte. Então varia de 80% até 125% da Tadalafila, entre aspas, original, que é o Cialis. Original porque foi a primeira a ser lançada e é os estudos dela que a gente toma como referência para poder aprovar a Tadalafila genérica ou não. Ou seja, se você compra uma Tadalafila genérica, você pode estar tomando até 20% a menos do que está escrito ali. Então, em vez de ser 5 mg, por exemplo, você pode estar tomando 4,2, 4,4, 4,8 ou até mais, 5,8 até 6. Então, essa variação a gente chama de bioequivalência. Então, a questão é ver o preço. Às vezes o Cialis ele está o dobro ou o triplo do preço. Então, às vezes você tomar uma de 5, na verdade, você vai conseguir um preço mais do que o dobro do que tomar, por exemplo, 1,5 da genérica. Então, vale muito a pena você ver essa corrida do preço. E, claro, se você foi prescrito, se você está tratando, vale a pena até testar, né? Para pacientes que têm uma disfunção erétil muito grave, exemplos, paciente que já utilizou de tratamento para radioterapia por alguma doença de intestino, até da próstata, pacientes que já operaram, inclusive já removeram a próstata, ou pacientes que têm uma disfunção erétil muito grave, ou seja, aquele famoso brochar que o pênis não levanta para nada, esse indivíduo sim é ideal que utilize uma marca conhecida. Pode ser a Cialis, mas pode ser também Eurofarma, MS, Supera, todos esses outros laboratórios grandes produzem moléculas que são de confiança. Interações medicamentosas. Então, as medicações que se utilizar junto com a Tadalafila vai dar errado. A principal delas é o nitrato, que é uma medicação que a gente utiliza principalmente em pacientes cardiopatas para conseguir controlar melhor essa cardiopatia e diminuir a pressão. E outras coisas que podem piorar os efeitos colaterais, seja a Tadala genérica, seja a Tadala original, é você utilizar junto com drogas ou com bebida alcoólica. Por quê? Porque vai piorar a sua disfunção erétil, ou seja, você vai brochar mais, você vai ficar mais descompensado porque ocorre a liberação frontal, você achar que está indo bem, mas na verdade você está indo ruim. E você pode, inclusive, aumentar os efeitos de hipotensão, então aquela tontura, aquele mal-estar. Um outro efeito muito comum é aquela vermelhidão, aquele rubor facial e também a coriza. Você às vezes fica corizando, parecendo que está meio resfriado, meio gripado.
Para você diminuir esses efeitos colaterais, o ideal é você tomar sempre de estômago vazio, principalmente sem comer comidas gordurosas, comidas remosas, e também você utilizar, se for a Tadala de 20 miligramas, você utilizar ali 2 horas antes da relação sexual para você ter um pico máximo de efeito. Se for de 5, geralmente você está usando todo dia, mas se for uma dose também só para aquele momento especial, você pode utilizar ali de meia hora a 45 minutos antes de ter a relação sexual. Para você que quer otimizar ainda mais a utilização da Tadalafila, o ideal é que você utilize outras substâncias sinérgicas. A exemplo do tribulus terrestres, ashwagandha, ginseng, long jack, tudo isso eu costumo mandar fazer em farmácias de manipulação e você utiliza como se fosse um sachê. Essas substâncias são sinérgicas, ou seja, aumenta o potencial, o efeito da Tadalafila e principalmente reduz os efeitos colaterais. Inclusive eu tenho pacientes que utilizaram a Tadalafila de farmácia, de drogaria e tiveram efeitos colaterais, mas quando a gente adiciona essas medicações manipuladas, esse efeito colateral acaba sumindo e o indivíduo consegue utilizar a Tadalafila normalmente. E aproveitando a deixa, dá para fazer também Tadalafila em farmácias de manipulação. Inclusive você pode fazer até spray sublingual ou strips, que é como se fosse assim um chiclete que você bota embaixo da língua, dá uma lambida, espera um pouquinho e ele vai dissolvendo e some. Inclusive esses aí passam mais desapercebidos para aqueles indivíduos que são mais tímidos ou que não querem contar para sua parceria que estão usando a Tadalafila. E aí, você já utilizou a Tadalafila? Deixa aqui nos comentários se sim, e se você sentiu algum efeito colateral, me conta aí para ver se eu posso te ajudar.